Olá, estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre um assunto que, claro, exige um pouquinho aí de um conhecimento, mas é um conhecimento mais aprofundado, né, de artes, de outras áreas que ajudam a gente a pensar a arte, mas dá para a gente ter alguns pressupostos aí para ajudar vocês aí na prova do Enem, que seria então o que a gente chama aqui de leitura de imagem. O que seria ler uma imagem, né? A gente está o tempo inteiro lendo imagens. A gente anda pelas ruas, a gente vê logo das lojas, das lanchonetes, a gente vê várias coisas. Dizemos até que as crianças, mesmo antes de saberem falar e escrever, já sabem o que é o M do McDonald's, né? O tão ali famoso M do McDonald's, ela já reconhece em cor a letra M, né? O vermelho também da logo do McDonald's. Então o tempo inteiro nós estamos bombardeados por imagens, né? Somos seres também bastante visuais, os outdoors, os cartazes, agora na internet a gente fica muito presa a essa visualidade, que tudo é muito rápido, a informação é muito rápida, as imagens passam de maneira muito rápida para nós e a gente está o tempo inteiro aí envolto disso, faz parte do nosso cotidiano. Então, pensamos aí, questionamos, é possível ler uma imagem, especificamente uma obra de arte? Como é que se lê uma obra de arte? Não é só ir no museu, passar por uma obra, entrar numa instalação, ver uma pintura, uma fotografia, um desenho. Tem algum critério para a gente ler obra de arte, né? Então a gente vai dar uma pensada sobre isso aí agora. Então aqui a gente vai dizer, né, pensando aqui, eu estou usando alguns autores, Lúcia Santaella, uma estudiosa aí da área da semiótica. A semiótica, ela é uma área da comunicação ali, né, da comunicação social especificamente, e ela vai estudar imagens. Veja que bacana, a semiótica ela tem como função de estudar a língua, estudar a imagem, e ela vai então dizer que a imagem é polissêmica e ambígua. E temos aqui do lado um trabalho, uma performance de Marina Abramovic, que caiu aí na prova do Enem. Se vocês derem uma olhada ali, ano retrasado, ela caiu na prova do Enem, que justamente era uma performance da artista, e ela está aqui então nua junto com o seu ex-companheiro, né? E numa performance, né? Parecia assim uma instalação, uma performance, ela está num espaço expositivo. E a Lúcia Santaella, então a gente relaciona a obra da Marina Abramovic com a Lúcia Santaella, vai dizer que a imagem é polissêmica e ambígua. O que seria polissêmica e ambígua? Então, polissêmica, ela pode ter vários sentidos, a gente pode fazer várias interpretações, várias conexões, subjetivas também, né? Porque de alguma maneira a gente vai se colocar muito do que é nosso na obra, né? E também a gente vai pensar nos significados que a obra tem num dado contexto histórico, se ela é feita especificamente para um período como a ditadura militar no Brasil, por exemplo, ela poderia ter esse significado especificamente político, criticando, por exemplo, a ditadura militar. Ela então pode adquirir vários sentidos. Aqui a obra de arte, no caso, por ser uma performance que envolve o artista mesmo na obra, a gente vai ver a questão do corpo, o corpo nu, né? O que é esse corpo nu? Dois corpos nus, o masculino e o feminino, um olhando para o outro, sem se falar nada, né? No espaço museológico. O que isso pode significar? O que isso quer dizer? Né? Então, esse sentido é muito amplo, não dá para a gente reduzir. A obra de arte, a bacana da obra de arte é que ela nunca é reducionista, né? A obra de arte, para isso, ela não é uma ciência, ela não é uma ciência exata que 2 mais 2 é igual a 4. Então, a gente não vai ser lei de causa e efeito. É isso por causa disso. Não, porque vai envolver várias questões, principalmente o contexto histórico, social,
a intenção do artista e o espectador, eu me colocando na obra. Porque hoje, na contemporaneidade, a gente considera isso a partir da década de 60, a obra ela tem relação direta com o espectador vivencia a obra, ele se aproxima do artista, o artista está ali presente. Super bacana isso, né? Mas a relação, então, obra e artista, e obra, artista e obra e público muda porque a gente se dá de frente diretamente com o artista. Então, a gente vai ver que a arte, ela abre, ela nunca fecha a possibilidade de leitura. Então, será que pode ser que eles estão ali representando uma situação de olhar, porque as pessoas não se olham mais, as pessoas só falam e só ficam em silêncio olhando, praticando silêncio? Pode ser. Pode ser que eles estejam ali representando uma questão da diferença de classes sociais, homem e mulher, também pode ser. Por isso que ela é aberta, ela se abre, ela é polissêmica e também ambígua, né? Ambígua é quando ela tem mais de um sentido, então ela pode ser isso e ela também pode ser aquilo. Então veja como a obra de arte, quando a gente for pensar em leitura de imagem, especificamente em obras de arte, nas artes visuais, a gente vai pensar que as possibilidades de leitura, elas se abrem, elas nunca se fecham. Então não busquem assim entenderem completamente a obra ou ela ter exatamente um significado, porque ela sempre abre possibilidade de leitura, porque são vários espectadores que vão contemplá-la ali. Existem aqui então 3 tipos, né, de imagens. Pensando nessa leitura de imagens, a gente pode pensar que tipo de imagens são essas. Então pode ser imagens mentais, ou seja, que parte de uma ideia pressuposta do autor, no caso do artista. Temos uma obra aqui do Magritte e que é do período do surrealismo, né? Então, se a gente olhar aqui, esse homem de chapéu, de costas para o espectador, né? Olhando para o mar, e tem ali um recorte aqui, né? Dele no lado direito, que é essa cortina vazada. Essa é uma imagem que trabalha muito com a nossa, brinca muito com a nossa percepção do cheio, que é a parte do homem, com o vazio, que tem só a silhueta dele, né? Tem algo assim de uma brincadeira, ele brinca muito com a imagem, ou seja, é uma imagem que o artista, ele não pediu para um amigo de terno preto, de chapéu, e foi lá na praia e olhou e representou isso conforme ele olhou. Essa imagem, ela surge da ideia do artista, da cabeça do artista, principalmente porque os artistas do surrealismo, que é um período específico, lá mais ou menos em 1924, lá na Europa, os artistas, eles usavam muito como matéria-prima para o seu processo de criação, sonhos, alguns insights. Então, o Magritte vai usar muito dessa relação do inconsciente projetado na obra, na sua obra. Isso é muito recorrente nas obras dele, ele brinca muito com essa coisa da percepção, com a nossa percepção daquilo que parece ser real, mas a gente olhar com mais atenção, ela não é real, então ele vai brincar. Então a gente pensa aqui que a imagem do trabalho dele é uma imagem mental, que é fruto da sua imaginação, e esse é um tipo de imagem que a gente pode pensar dentro do contexto de leitura de imagens. Temos aqui então que as imagens perceptivas e advindas da realidade, ou seja, uma imagem já existente. Temos aqui a obra de Andy Warhol, que é um grande representante da arte norte-americana pop dos anos 60. Andy Warhol, ele era publicitário e trabalhava com serigrafia, porque a publicidade na época usava a serigrafia
Temos aqui um ícone do cinema norte-americano, a Marilyn Monroe. Essa obra, então, o artista, ele não concebeu a obra, ele não pediu para Marilyn posar para ele pintar e retratar, porque na década de 60 não tinha mais sentido, pelo menos naquele período, para aqueles artistas ficar no seu ateliê retratando. Por quê? A fotografia já vinha lá desde o início do século XIX fazendo isso, né? Reproduzindo uma imagem, um retrato a um clique. E aqui, na serigrafia que ele usava como meio de trabalho, ele usou como meio artístico de expressão, e ele vai então reproduzir uma imagem, mas não uma imagem que ele tirou da Marilyn, uma imagem colocada em revista, em jornal, nos meios de comunicação que circulavam na época. Então ele pega uma imagem banalizada da Marilyn, né, banalizada no sentido de que era uma imagem super veiculada, né, então as pessoas tinham muito acesso, as pessoas conheciam, era um ícone mesmo, de tanto que ela era disseminada ali, né? Criou-se uma aura até em cima dessa figura emblemática do cinema, por sensualidade, por beleza, por ousadia da época. E ele então vai reproduzir várias Marilyns, e veja que interessante que depois dessa reprodução da imagem, ele vai brincar com as cores, ele coloca cabelo de amarelo, ele enfatiza ali uma sombra azul nos olhos e o rosto pink, né? Então não é ali uma imagem que vem de uma realidade, né? Que existe, é uma foto da Marilyn de uma revista, mas ele brinca com isso. Então a imagem também pode ser uma imagem que vem do nosso cotidiano, da mídia, e o artista se apropria dela. Temos também aqui outro tipo de imagem, né? Que é imagens como representações visuais, criadas intencionalmente por seres humanos em contextos socio-históricos, culturais. Temos aqui Vicky Muniz, um artista contemporâneo brasileiro. Se vocês tiverem oportunidade, assistam um documentário que ele produziu, que se chama Um Lixo Extraordinário, que inclusive até foi indicada para o Oscar de melhor curta-metragem estrangeiro, né? Então, e ele tem um cunho bastante social, é bem interessante. E ele vai fazer, então, uma releitura de uma obra de um importante artista do barroco, que é Caravaggio. E ele vai fazer esta obra que estamos vendo aqui, né, com lixo reciclável. Então ele vai fazer, ele vai trabalhar com as pessoas e com os materiais existentes num grande lixão existente no Rio de Janeiro. Então ele vai aqui, ele vai se apropriar de uma representação visual já existente, no caso, a história da arte, o barroco, Caravaggio. E ele vai contextualizar, ele vai trazer essa obra para nós de maneira atualizada. Em vez de ele pintar tradicionalmente com tinta a óleo, como fazia Caravaggio, porque era o meio que ele tinha na época, ele vai fazer um trabalho de cunho social, mobilizando as pessoas que trabalhavam nesse lixão, e ele vai juntar materiais possíveis de refazer esta obra, mas enorme assim, né? Uma obra quase de caráter público, de tão grande, e ele vai fazendo essa direção e as pessoas vão aí montando e organizando essa obra. Veja que incrível o resultado da obra. Então ela vai aí mostrar o nosso contexto histórico e vai também resgatar essa questão social das pessoas do qual vivem lá no lixão, que trabalham no lixão. Algumas pessoas até viviam lá mesmo. Então temos aí obras que são tipos de imagens mentais, imagens que vêm de uma realidade, né, uma dada realidade, ela existiu, ela existe, e imagens que a gente vai pensar como representações visuais de um dado contexto social. Veja, já temos aí um repertório, a gente pode falar, mas essa imagem que estou vendo hoje, ela é uma imagem que já foi feita e o artista se apropriou, no caso do Andy Warhol,
Ou uma imagem que, nossa, nunca vi uma imagem dessa maluca, diferente. Ah, então provavelmente é uma imagem mental, o artista criou essa imagem. Ou não, ah, essa obra, puxa, essa obra do artista foi feita agora, foi feito nesse período, me lembra muito a obra do Da Vinci lá do Renascimento. Acho que ele fez uma releitura da Mona Lisa, por exemplo. Então, a gente pode pensar a imagem nessas três vertentes. Veja que interessante que vocês têm um material aí. Agora a gente vai partir nos tipos de questões que envolvem a leitura de imagem. Esse estudo, claro, a gente pensa um estudo que leva anos, que é algo aprofundado, que tem estudiosos que passam a vida estudando sobre isso, que são as questões mais da visualidade, as questões formais, como linha, ponto, cor, direção, como eu coloquei ali. Então, na leitura de imagem, além da gente ter falado dos três tipos de imagens, a gente tem que pensar também do que é que a gente está vendo ali, do que é composta a imagem. Então, ela pode ter ali elementos visuais primários, como já havia falado para vocês, e temos ali vários exemplos, né? A linha reta, a linha mais curva, ponto, a cor, muito fundamental para algumas obras, né? Sabemos até que tem artistas que usam cores mais quentes, cores mais frias, fazem uso de cores complementares também. Então a cor, ela tem um peso na obra. A gente viu ali a obra do Andy Warhol, extremamente colorida. Ele vai fazer um apelo ali, uso de cores primárias. Normalmente, quando o artista usa cores primárias na obra, ele causa um impacto maior, a cor é mais agressiva, ela é pura, né? E ela não é sutil, como a obra do Andy Warhol, que ela é, assim, extravagante nesse sentido. E as linhas em várias direções, né? A gente pode pensar numa composição feita verticalmente. Então, o interessante é que a gente fala assim, mas o que tem a ver direção com uma pintura? Tem tudo a ver, né? E a gente, assim, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente começa a perceber que tem muito a ver, a gente consegue estabelecer essas conexões. Por exemplo, se a gente pega aqui uma obra lá do período renascentista, obra clássica, Mona Lisa do Leonardo da Vinci, a gente vai dizer que é um retrato, né? O retrato de uma pessoa importante da época, e a obra ela tem um sentido, uma direção vertical, porque a obra está colocada uma pessoa sentada e a gente lê a obra de cima para baixo, de baixo para cima, porque é um retrato, né? Então ela está posta de maneira vertical, ela tem essa coisa da verticalidade e da horizontalidade. Se a gente for observar que atrás da Mona Lisa, no fundo, tem lá uma linha do horizonte, lá no fundo, que tem montanhas. Então, basicamente, uma obra renascentista, ela se dava por essas duas direções. Vertical, que era o retrato da Mona Lisa, e no fundo, horizontal, que a gente vai ter ali, lá no fundinho, aquela paisagenzinha com aquelas montanhas. Então veja que a direção é muito importante aí para direcionar a construção da obra do artista. Agora, se a gente pega uma obra de Caravaggio, do Barroco, que acabamos de falar ali da releitura de Vicky Muniz, normalmente as obras barrocas que surgem num período posterior ao Renascimento, então ela é uma crítica aos pressupostos renascentistas, elas têm como uma característica uma construção de obra, em vez de vertical e horizontal, como no Renascimento, eles faziam uma obra em diagonal. Então a obra era assim ou a obra era assim. Mas vocês percebem como é que é feita uma obra em diagonal? Então, como é que ele fazia, por exemplo? Às vezes tem uma obra muito significativa dele, que a obra ela é cortada em diagonal assim, né? Se a gente for pensar, vocês olhando aí no vídeo, que tem a cruz
uma cruz que corta toda a composição de cima a baixo e Cristo carregando essa obra. Então a gente pode dizer que essa cruz que o Caravaggio coloca na obra como elemento central, ela está posta de maneira diagonal, ela define a direção da obra. E o que quer dizer uma obra? Por que ele... Qual que é a intenção? Porque nada é colocado por acaso. O artista pode até intuitivamente colocar, mas não é por acaso. Então, o Renascimento, o Da Vinci, coloca a obra da Mona Lisa vertical e horizontal, porque é uma obra que vai falar de uma racionalidade, né? E ela vai falar de uma situação mais objetiva, clara. E a obra barroca do Caravaggio, no caso que é uma obra em diagonal, ela é uma obra que tem uma composição um pouquinho mais complicada, ela não é simples, direta e objetiva como a renascentista, e ela vai também, quando a gente coloca qualquer elemento numa pintura que seja em diagonal, ela dá uma sensação de movimento para a obra, uma sensação visual. Parece que os elementos são mais dinâmicos e o nosso olhar para a obra, ele vai olhar para vários lados. Quando a gente olha para a Mona Lisa, a gente só olha uma figura, o rosto, os olhos da Mona Lisa são muito enigmáticos, normalmente a gente para e olha mais nos olhos. O nosso olhar fica parado na modelo. Quando a gente vê uma obra em diagonal de Caravaggio, nossos olhos olham para a cruz, olham para o Cristo, olham para o que está em torno. Então é uma obra visualmente dinâmica. Então a construção barroca ela é muito mais complexa que a construção renascentista. Então vejam, pessoal, como direção é tudo numa obra de arte, e é isso que intuitivamente ou no decorrer foi mais consciente, os artistas foram aí se apropriando desses elementos e que quer sempre dizer alguma coisa. Colocar uma obra numa posição horizontal vertical diz uma coisa, colocar uma obra e construir uma obra na posição ela é diagonal, ela quer dizer uma outra coisa, cada um tem a sua função e a sua intenção. Então vamos lá ver o que tem lá que também envolve uma leitura de imagem. Então o item 2 vai dizer que principais técnicas utilizadas no desenho, pintura, gravura. Então também é importante a gente analisar aí, né? Se a gente vai no museu e hoje a gente tem essa possibilidade de ver várias coisas e às vezes a gente nem consegue nomear, né, pessoal, o que é. Mas o que é essa obra? Essa obra é a arte? Mas se tem uma vassoura, eu também tenho uma vassoura em casa, o artista vem, traz a vassoura de casa e põe no museu, isso é arte? Isso é arte também, né? Se a gente for pensar em todo o contexto da história da arte, colocar uma vassoura igual a que eu tenho em casa também é arte, porque ela vai dizer ali de um tipo de arte específico. Então a gente tem as mais tradicionais, o desenho ele pode ser ali no início do Renascimento, ele é usado mais como esboço preparatório para as pinturas ou para uma escultura, mas ele é considerado uma linguagem, ele se afirma com linguagem a partir da década de 50, 60, os artistas começam a usá-la como expressão, né? Depois temos pintura, pintura é um clássico, né? Pintura e escultura, as mais tradicionais. E depois a gente vai ter vários outros tipos, né? A gente tem, em vez de escultura, a gente tem tridimensionais, né? Então uma vassoura no museu é um tridimensional, né? A gente pode pensar aí pintura objeto, né? Então uma pintura que ela está posta na parede, que ela parece plana, mas o artista insere vários objetos, ele coloca, até na pintura ele cola cama, ele cola galinha, isso tudo que eu estou falando são obras existentes, tá? A gente tem aí as pinturas combinadas de Robert Rauschenberg da década de 50, que ele literalmente coloca uma cama na pintura dele, então ela vira e junto com tinta, então vira uma pintura objeto. Temos instalações, né? Então que nós, o espectador, entramos literalmente na obra e participamos da obra e a gente tem a experiência visual, tátil, muitas vezes a obra é para olhar, é para andar,
é para passar a mão, às vezes é para comer, às vezes é para cheirar. Então a instalação permite muito isso. Temos uns grafites que vai muito, né? A gente tem muito nas ruas, nas nossas ruas. Então a gente vai ver aqui que são os mais diferentes tipos, e temos aqui um exemplo de desenho da Helena Varejão, pintura do Baselitz, lá do neoexpressionismo alemão, década de 80. Retomando aqui, a Helena Varejão é uma artista brasileira contemporânea. O terceiro aqui a gente tem o Alex Fleming, que é uma serigrafia feita numa estação de metrô em São Paulo, na estação Sumaré. Então ele bem interessante, porque ele fotografa as pessoas que usam o metrô e depois coloca ali a imagem serigrafada, plotada das pessoas com algumas poesias ali junto. E temos uma escultura em bronze da Louise Bourgeois. Então cada artista usa um meio que lhe interessa e que ele acredita que vai expressar melhor as suas intenções ali. Temos também aqui o contexto, né? O contexto pode ser histórico, social, cultural, estético. Esse contexto, então, a gente vai vendo mais o período ali, né? Puxa, a Mona Lisa, ela tem um peso histórico, ela tem um contexto social importante e ela fala um pouco da nossa história, né? Daí a gente tem ali social, o grafite, ele vai falar de questões de crítica social, dessa arte mais da rua, ela é escondida, os artistas vão de madrugada e pintam, escondido no muro, né? Mais a contravenção. Cultural, né? Temos artista um artista chinês que ele vai, em cada local que ele vai trabalhar, ele usa coisas da própria cidade. Então ele vem da China, mas ele vem para o Brasil, ele se apropria de coisas existentes no contexto da cidade. Então, esses contextos aqui a gente também vai mais ou menos aí pensar e tentar localizar do que aborda essa obra, se ela fala de algum tipo de contexto. Ah, aquele artista está criticando. Ah, aquele artista está falando de uma problemática social ou problemática cultural. Isso é bacana também da gente mais ou menos ficar atento aí, uma dica. Temos também aqui que na leitura de imagens são mobilizados aspectos cognitivos, culturais, né, vários aspectos. A gente pode ter uma obra que ela é feita mais para pensar, o que ele quer dizer, né? Tem que pensar alguma coisa na obra, ou vai falar de um contexto social, vai abordar a questão da homossexualidade, com a questão do negro, com uma obra do Robert Mapplethorpe que está posta ali, que eu coloquei para vocês. Então também, né? E a gente vai ver aspectos afetivos e sensíveis também, como na obra do Leonilson. Isso tudo também é significativo, que daí, no caso, são obras de caráter mais subjetivos, que a gente vai aí buscar, o artista se expressa e a gente vai, puxa, essa obra a gente vê é autoral, ele está falando da vida dele, ele, né, no caso, está com AIDS, ele está definhando, ele está ficando doente muito em função da AIDS, está falando muito dessa relação com a morte, que ele está cada vez mais se aproximando, que é o caso do Leonilson, né? Então a gente vai ver que é uma obra mais sensível, mais subjetiva. E a leitura também pode mobilizar aí aspectos psicomotores, no caso da obra do Tunga, artista que morreu aí recentemente, né, de câncer, morreu no passado. Aspectos psicomotores porque é uma obra grandiosa, é uma instalação, são duas instalações de Tunga que eu coloquei aqui para vocês verem e que a gente tem que andar na obra, a gente tem que caminhar na obra. Então o artista ele fala que a gente tem que ter esse contato bem próximo, olhar, nossa, mas parecem fios de cabelo dourados, né, ruivos. A gente chega perto, são linhas de cobre, mas como é que ele consegue dar maciez, um aspecto de maciez para um material que é metal, que é duro,
que ele é assim rígido, né? Então é bacana porque a gente começa a ver essas particularidades. Infelizmente a gente vai numa instalação, a gente às vezes não pode nem tocar na obra, mas quando a gente toca, a gente vai ter experiências múltiplas aí nessa fruição aí do objeto artístico. E a leitura de imagem também, ela envolve funções lúdicas, como no caso dos Gêmeos, que ela é feita para brincar literalmente, as crianças adoram, você interage, você passa um tempo se divertindo com a obra. Ela pode ser simbólica, essa do meio, como no caso da obra de Louise Bourgeois, que ela vai dizer ali muito das questões que ela tem, uma relação mais com a sua infância, ela resgata coisas da sua infância e introjeta nas obras dela, seja por meio de objetos, esculturas e desenhos que ela faz. Ou ela pode ser informativa, lúdica, também tem uma brincadeira ali, né, que é a casa do artista, coitado, né? Então aí, funções que a arte, nessa leitura de imagens pode oferecer. Então veja, pessoal, é claro que esse assunto é um assunto que daria pano para manga, poderíamos aí falar horas e horas e horas, poderíamos falar de outros aspectos da leitura de imagem, ela é muito ampla, ela é muito abrangente, ela fala de várias questões, de vários períodos, então a gente teria que, claro, falar muito mais tempo sobre isso, mas basicamente a gente falou aqui dos elementos, dos tipos de imagem, dos elementos que envolvem aí uma obra de arte, e quais as técnicas e a função dela em cada contexto, mais ou menos daí para vocês entenderem. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo para a prova do Enem, mas principalmente é muito importante visitar museu quando tiver oportunidade, ver as obras e mais ou menos fazer esse exercício. Essa é obra de contexto político, ela é obra de contexto social, ela é lúdica, ela é simbólica, né? Ela é uma instalação, ela é uma pintura. Vão exercitando, a gente pensa, eu não vou perder tempo de ir no museu, vou ficar estudando em casa. Mas isso tudo é um estudo, porque daí vocês vão ver uma obra, uma performance. E cai na prova do Enem uma performance, assim, puxa, eu já vi, é uma performance, vocês vão se lembrar. Então vejo, ir ao museu é dar continuidade, é vocês aí vivenciarem todo esse estudo que eu passei para vocês hoje brevemente. Então, até mais!